Eu tenho uma ideia que eu batizei de crença narcísica ou espiritualidade narcisista, que é um tipo de espiritualidade que não exige nada da pessoa, não cobra nada do crente, não exige nenhuma alteração no comportamento, ele não tem que fazer nenhum sacrifício, não tem que se doar, não tem que fazer absolutamente nada. Talvez ele ore antes de dormir, talvez ele converse com Deus nos seus pensamentos, só que o comportamento real, o comportamento prático no dia a dia não muda nada. É aquela crença espiritual, religiosa que fica na cabeça da pessoa, mas o comportamento prático no dia a dia não muda. A pessoa só crê porque é uma ferramenta convidativa, é atraente. Jesus é adorado porque ele disse que a gente vai viver para sempre, que tem uma vida depois da morte, que a vida é justa, que existe um Deus que nos cuida, um Pai todo-poderoso, um Deus supremo que nos protege, que nos abençoa, que nos cuida, que nos vigia. É legal saber que tem um Deus que nos cuida, que nos protege, que nos abençoa. É uma crença onde o centro da realidade é o ser humano e os espíritos, os anjos, os deuses, as fadas. Todos esses elementos, eles são instrumentos subordinados ao ser humano. Os deuses, os anjos, os santos, os espíritos, todos eles servem ao ser humano, eles vão atender aos pedidos e aos anseios do ser humano. Então é narcisista essa crença porque é o divino que está servindo ao ser humano e não o contrário. O fiel não está fazendo nenhum sacrifício, ele não está fazendo nenhuma doação, ele não está mudando o comportamento dele. E os cristãos, para mim, é o exemplo mais nítido. Então, por exemplo, Jesus falava que não são as pessoas saudáveis que precisam de médico, mas sim as pessoas doentes, e que não veio para salvar os justos, mas os pecadores. Então Jesus Cristo constrói toda uma moralidade, constrói todo um conjunto de regras que consiste em ajudar os mais pobres, ajudar os mais miseráveis, combater a pobreza, ajudar as pessoas que estão presas de forma injusta, ajudar as pessoas que são maltratadas pelo mundo, é colocar a própria vida em defesa dos oprimidos, dos explorados, sair em defesa dos explorados, dos mais fracos e defender as pessoas, combater a pobreza. Esses são os pontos centrais do cristianismo, só que tudo isso não importa, porque ele não está nem aí com ajudar os mais pobres, os presos, os doentes, os mais velhos, as crianças. A única coisa que o crente quer saber é que ele é amado por Deus, que todo o sofrimento dele tem um sentido maior e que ele vai ter uma vida depois da morte. Ele quer saber que ele é protegido, que ele é cuidado, que tem um Deus bondoso que cuida dele. Agora, ajudar os mais pobres, combater a pobreza, foda-se, ele não tá nem aí pra isso. Então tu pega o caso desses coach que gostam de enganar pobre pra fazer dinheiro, tipo o Primo Rico, Pablo Marçal. São pessoas que estão o tempo todo falando de Deus, como eles são abençoados, como eles glorificam a Deus, como são fiéis a Deus, mas na vida prática eles são contra taxar grandes fortunas para ajudar os mais pobres, eles são contra aumentar o imposto de quem é rico para ajudar quem é mais pobre, eles são contra fazer reforma agrária, distribuir as terras, distribuir riqueza, porque eles só se importam com a religião e com Jesus se for na hora de ouvir que tem uma vida depois da morte, que tudo tem um sentido. Agora, na hora de ter uma ação prática, de combater a pobreza, a miséria e a desigualdade, elas não querem saber de cristianismo. Elas estão mais próximo de Judas, mais próximo do diabo do que de Jesus. A luz ali atrás chegou a apagar quando eu comecei a falar de Jesus, de Judas, de diabo, pra tu ver como é verdade isso que eu tô falando. Isso aqui, ó, foi um sinal de Deus. Então Jesus passa o evangelho inteiro dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus vai falar que não é possível adorar dois deuses ao mesmo tempo, ou tu adora a Deus ou ao dinheiro. Jesus vai dizer, se tu quer ser perfeito, vai lá, doa todos os teus bens aos mais pobres e me segue. Só que na prática as pessoas estão indo na igreja que tem área VIP, estão indo na igreja onde todo mundo se veste bem, onde tem todo um jeito de se comportar, um jeito de agir. Uma igreja completamente gourmet, completamente comercializada, onde as pessoas vendem produtos lá dentro. E o próprio Jesus, lá no templo de Jerusalém, quando viu as pessoas fazendo comércio, vendendo e comprando produtos, ele quebrou tudo, subiu na mesa, chutou todo mundo, correu todos os comerciantes lá de dentro e falou: não façam da casa do meu pai um mercado. Aí o que o crente narcisista faz hoje em dia? Faz da casa do pai dele um mercado. Ele faz área VIP na igreja, faz uma igreja que não é nem igreja, é church, uma coisa super chique, elegante, um lugar caro, luxuoso, que parece um estabelecimento particular, parece uma empresa feita para gerar lucro. Não parece mais o ambiente de Deus, onde as pessoas se reúnem para orar, onde as pessoas se reúnem para rezar, para orar pelos mais pobres. Então tu percebe que a gente vive uma época de cristianismo narcisista, porque as pessoas não querem saber o que Jesus falava sobre combater a pobreza, reduzir a desigualdade, melhorar o mundo. Não, as pessoas só querem saber que elas vão ter uma vida depois da morte, que elas são imortais, que elas vão viver para sempre, que tudo tem um sentido, que tudo tem um propósito, que vai ficar tudo bem, que tem um Deus que nos cuida, nos protege, nos vigia.
Agora, a parte central do cristianismo, que é proteger os mais pobres, combater a pobreza, erradicar a miséria, não, isso aí não importa. Então é uma crença narcísica, porque é o divino servindo ao homem, não é o homem servindo ao divino. É o poste mijando no cachorro, são todos os valores ao inverso. As pessoas só acreditam em Deus, em Jesus, porque elas gostam da ideia de que tem uma vida depois da morte, de que o sofrimento que elas estão passando tem um sentido maior, é um plano de Deus. É por isso que eu falo, é uma crença narcisista, uma espiritualidade completamente narcisista, porque está voltada ao próprio eu e não ajudar o mundo, não a combater a pobreza, a melhorar o mundo, se doar por uma causa maior. Não, toda crença, toda espiritualidade, se é que se pode chamar assim, ela é centrada no próprio ego, no próprio indivíduo. Mas é isso, se tu gostou do vídeo, já curte, comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram, que geralmente eu faço uns vídeos lá falando sobre isso também. E compartilha no Orkut, no Facebook, no MSN, manda pra geral e o bagulho é louco.